Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz e dessa vez a gente trouxe um convidado especial. Nós trouxemos aí o conselheiro Elton, né? Você que gostaria de conhecer um pouquinho sobre o Conselho Tutelar, ele vai falar um pouco das suas experiências. Ele que é formado em Direito, passou na prova da OAB, morava em Barracão, veio para Francisco Beltrão com 6 anos de idade. A gente é amigo, a gente já conhece um pouco da nossa história, um pouco da história dele. Então hoje ele, convidado aí pelo canal, ele veio trazer algumas experiências, algum conselho para a gente que não conhece muito bem o que é Conselho Tutelar, né? Eu vou dar a oportunidade para ele se apresentar e vou fazer algumas perguntas a ele. Nós vamos batendo um papo aí descontraído, saímos do estúdio, viemos para o lado de fora, muito calor hoje, e a gente está dando a oportunidade então de vocês, né, conhecerem um pouco mais do que é Conselho Tutelar. Boa tarde, Elton, meu amigo, né? Como é que você está? Boa tarde, professor. Tudo bem? Cara, a gente trouxe você para falar um pouco do Conselho Tutelar. Você tem alguns amigos que queiram saudar do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? Fala para a gente um pouco aí, dá uma prévia para a gente aí. O que é o Conselho Tutelar? Professor Lécio, primeiro, gratidão sempre, né? Rever o amigo. E nesta feita especial aí com a nossa galera, né? Que estão aí como espectadores ou telespectadores, enfim, como queiram. Dizer que é um motivo de grande alegria nós, enquanto conselheiros tutelares, poder chegar para a população através do canal, dizendo o que é Conselho Tutelar. Beleza, então agora a gente vai dar um espaço aí para vir a nossa vinheta e depois da vinheta a gente já começa aí aquele bate-papo. O Conselho Tutelar, enquanto órgão, enquanto instituição, é um órgão requisitor de serviços. Então, é importante dizer que lá no artigo 131 da Lei 8.069, ela está bem explícita ali que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade, né? No que tange aí a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Então, o que é essa autonomia do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é autônomo nas decisões. Ele não se vincula ao prefeito, não se vincula a delegado, não se vincula a juiz e nem promotor. O Conselho Tutelar, a autonomia do Conselho Tutelar está estritamente dentro da legalidade. Artigo 136 está ali tipificando todas as atribuições, as competências do Conselho Tutelar, artigo 136. Então, tudo que está no rol do 136 é competência do Conselho. Tanto é que, para tu entender a importância das decisões do Conselho Tutelar enquanto órgão autônomo, nem o próprio juiz pode reverter, claro que desde que esteja dentro da legalidade, né, uma decisão do Conselho Tutelar. Ninguém, nem o professor Lécio pode chegar lá, não, mas eu fiquei sabendo que foi aplicada uma medida a um aluno meu e eu estou aqui porque o professor não tem capacidade para pleitear em nome do aluno. A única pessoa que pode recorrer de uma decisão do Conselho Tutelar é aquela pessoa revestida de poderes, digo assim, é o guardião, é o pai, a mãe dessa criança ou desse adolescente. Então essa é a autonomia do Conselho Tutelar. Ele não tem vínculo nenhum com ninguém, exceto com o município administrativamente. O município é responsável por subsidiar, por manter o Conselho Tutelar, salários, despesa de veículo, etc, etc. A questão aí dos alunos, né? Esse ano, com a pandemia, nós tivemos aí as aulas remotas, tivemos aí atividades impressas para os alunos e mesmo assim a gente viu que houve uma evasão muito grande. O que fazer quando a gente percebe que esses alunos, né, não estão sendo assim motivados pelos próprios pais? O que fazer? A quem recorrer? Essa pandemia ela trouxe vários problemas em todas as áreas, né? Mas especificamente quanto à questão da evasão escolar,
Só para começo de conversa a respeito da temática, né? Existe um crime tipificado no Código Penal, artigo 246, salvo engano, que é o crime de abandono intelectual. Artigo 54, 53 da Lei 8.069, ela vai dizer o seguinte, que esgotado todos os recursos da escola municipal, colégio estadual, né, é acionado o Conselho Tutelar, né, inclusive referente às evasão escolar, enfim, às infrequências escolares. Né. 3 faltas consecutivas, 5 alternadas, é de obrigação da escola comunicar o Conselho Tutelar, certo? Então, o aluno lá faltou 1, faltou 2, faltou 3 dias, não trouxe atestado, pai e mãe não deu justificativa nenhuma, é de obrigação da equipe pedagógica. Nas escolas municipais existe a ficha FICA, ou FICAI, né? A Secretaria de Educação, as escolas já têm um modelo. Isso, claro, falando aqui de Francisco Beltrão, né? E do estado do Paraná, enquanto o núcleo de educação, o estado, existe um sistema chamado SERP, né, no estado. Então, município, ficha FICA, ou FICAI. No estado, um sistema chamado SERP. Então, esse aluno faltou 3 dias consecutivos, não deu satisfação nenhuma para a escola, imediatamente a escola municipal vai remeter ao Conselho Tutelar através desse instrumental, que é ficha de infrequência, e aí nós vamos atrás, vamos ver o que aconteceu, né? Claro, a escola, a princípio, vai tomar as suas medidas, como eu disse, artigo 53, 52, 53, 54 ao 56 ali, né, da Lei 8.069. Ela vai dizer que essa é uma competência principal da escola. Primeiro passo é a escola. Então a escola tomou as medidas, chamou a família, comunicou porque não veio, não teve retorno, foi, enfim, tem escolas, tem equipe pedagógica que vai na escola, vai nas casas, né, ver o que está acontecendo, se colocar à disposição da família. E mesmo assim, a família não dando esse feedback, esse retorno, né, para a escola, é imediatamente acionado o Conselho Tutelar, e aonde o Conselho vai, né, tomar as medidas. As medidas que for necessário. Então, primeiro, existem várias medidas, né? O artigo 136 da Lei 8.069, ela vai trazer ali, ela remete a vários outros artigos da Lei 8.069, que é de competência do Conselho Tutelar, a aplicação das medidas. Por exemplo, o 136 vai remeter uma das competências, obrigado, professor, uma das competências nossa, a aplicação de advertência aos pais. Né? Que ali vai para o artigo 101, 105, 98, né? E aí por diante o 129, que é uma medida aplicada aos pais. Então, o Conselho Tutelar vai aplicar de acordo com a necessidade. E não é o conselheiro Elton que vai fazer isso. Né? Quem vai fazer isso é o colegiado. As decisões não são autônomas. Elas não podem ser unilateral. Eu vou aplicar. Ela tem que ter um consenso do colegiado. O Elton é o conselheiro, tá, mas é o Elton mais 4. Então, todas as decisões, todas as medidas aplicadas, elas têm que passar pelo colegiado. No mínimo 3 assinaturas, no mínimo 3 com o mesmo pensamento, com a mesma ideia da aplicação da medida. São quantos conselheiros no total? Francisco Beltrão, como ainda não atingiu 100 mil habitantes, claro que a demanda nossa é muito grande e já abarcaria suficientemente mais um conselho tutelar. Hoje somos apenas um conselho tutelar com 5 conselheiros. Existe, claro, essa é uma norma, né, tácita da lei, que cada conselho tutelar é 5 conselheiros. Então, se colocar mais um conselho tutelar, mais 5 conselheiros. Cada conselho, né, cada conselho é composto por 5 conselheiros. Tá, e como é que surge assim? Qual é a história do Conselho Tutelar? Você conhece a história do Conselho Tutelar? Como que surge o Conselho Tutelar? Da onde surgiu? Qual foi o primeiro lugar, o primeiro conselho? Então assim, a gente vai ter que partir lá atrásão, e é um contexto histórico.
O senhor bem sabe que, antigamente, a lei não fazia menção nenhuma a crianças e adolescentes. Ela apenas assegurava direitos, né, a maior de idade. Né, pessoas, né, já com essa capacidade civil plena, enfim. Então ela era só o cidadão, né, o maior de idade. A criança e o adolescente nem se fazia menção nas leis. E aí é onde acontecia as maiores atrocidades. Isso, se você não precisa nem se aprofundar na história, né, mas estudar um pouquinho história mesmo, você vai ver que os viajantes, os barqueiros, enfim, eles iam fazer as viagens e trancafiavam crianças, adolescentes, e aí elas eram objeto de todo tipo de abuso. Violência física, sexual, de todas as espécies de abusos e violências. Quando não bastava, né, não chegava a tamanha violência, eles deixavam essas meninas e meninos num quartinho, estupravam, faziam de tudo com essas crianças, depois matavam e jogavam no mar. Né? Então, e ali veio, aí lá em 1916, salvo engano, começou uma discussão, né? Muito superficial sobre a proteção dessas crianças. E aí veio várias constituições de 34, e veio, mas vamos chegar, claro, não temos tempo para falar sobre tudo isso, mas nós já vamos chegar em 88. O divisor de águas, o marco, né, o divisor mesmo foi em 1988, né, com a nova Constituição Federal. 1988, 88, inclusive, ela vai fazer menção dessa proteção integral à criança e ao adolescente, já tipificando ou classificando crianças e adolescentes. E aí fazendo uma prévia para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já há 2 anos... 88, então. A Constituição Federal de 88, que há 2 anos após a Constituição de 88, veio a Lei 8.069, né, de 1990. 2 anos após a promulgação da Constituição Federal, vem o Estatuto da Criança e Adolescente. Agora sim. A criança que era objeto de direito, hoje ela passa a ser sujeito de direito. Olha a diferença. Hoje, crianças de 0 a 11 anos incompleto. Completou 12 anos, adolescente. Já vem tipificando ou classificando crianças de adolescentes. Prioridade absoluta, o maior interesse da criança ou do adolescente. E aí vem, uma das mais sofisticadas leis do mundo em proteção da criança e do adolescente. Então hoje, 1990, desde 1990 até hoje, claro que o Estatuto tem 31 anos, né? Mas ele já avançou muito. Só que se tirar do papel o que está relacionado nessa lei, dentro dessa lei, Brasil seria muito diferente referente à criança e adolescente, a tratamentos, né? Prioridade, como eu te falei, princípios norteadores do direito da criança e do adolescente, maior interesse da criança, prioridade absoluta e entre outros princípios. Então, claro, bem sucinto, né? Contextualizando. Eles não tinham proteção nenhuma, não tinham direitos nenhum. Até o advento, né, da Lei 8.069 ou da própria, né, voltando 2 anos atrás, da Constituição de 1988. Você tem, assim, alguma experiência que gostaria de contar para nós, em alguns casos, claro, sem contar, né, o nome de alguém que teve que agir assim com mais firmeza em relação, ou tem vários casos também? Como é que é o teu dia a dia, né, para defender essas crianças? Assim, professor, existem alguns grupos de pessoas que o Conselho Tutelar atende. Existem pessoas que querem utilizar do Conselho Tutelar, né, enquanto instituição, para fins pessoais. Separou o marido da esposa, a esposa do marido, e inventa uma história, quer utilizar a criança e traz um fato hipotético para o Conselho Tutelar, como verdade fosse, enfim. Claro que a gente não faz esse juízo de valores. Ao decorrer do atendimento, a gente acaba, né, extraindo alguns pontos ali que fica visível, né, ou a mentira, ou a verdade, enfim.
Então, assim, esse é um grupo de pessoas. Existem outro grupo de pessoas que são totalmente tendenciosos, malignos mesmo, né? Que eles não têm nem o próprio, como que eu posso dizer assim, não se gostam nem de si próprio e quer tirar do próximo. E existe um grupo de pessoas que desconhecem o que é conselho tutelar, não sabem o que é conselho tutelar. E aí chega no conselho tutelar impondo, dizendo, ó, eu estou aqui, eu quero, tipo, que seja feita a minha vontade. Quase que aquela, eu assino a terra como o céu, né? Seja feita a minha vontade. E não é assim. O conselho tutelar age dentro da legalidade. Então, o professor dizia das experiências. Rapaz, são tantas. Então, dentro, claro, existem mais grupos, mas vamos ficar com esse. Então, assim, pessoas extremamente ignorantes. Que muitas vezes, de fato, você tem que... você releva, você deixa, mas chega num ponto que você tem que se impor, sim, para você até acalmar os ânimos dessa pessoa. Já chegou situação dentro da... Claro que, graças a Deus, foi apenas uma, né? Em que eu precisei chavear minha sala e disse, não, então, se tu veio para brigar comigo aqui, então, eu vou te segurar aqui dentro, né? Não vou bater em você, eu não vou. Mas eu vou te segurar aqui dentro e já a secretária vai acionar a polícia né? E as coisas vão tomar o seu rumo. Mas assim, porque... Lidar com o ser humano não é fácil. Né? Porque não sabem o que o Conselho Tutelar faz. Vamos pegar um caso. João separou da Maria. Tem 3 filhos. As crianças ficaram com a Maria. A Maria arrumou um namorado. João, enquanto ela não arrumou namorado, a Maria era a melhor mãe do mundo, cuidava bem das crianças e tal. Arrumou um namorado, virou... né? Virou o bicho de 7 cabeças, a pior mãe do mundo, não cuida bem das crianças, não pá. E agora ele chega com um caso hipotético para o Conselho Tutelar. É hipotético, eu digo, porque ninguém sabe se é verdade, se é mentira, ou se é apenas uma crise de ciúme, né? E eu quero que vocês vão lá buscar minhas crianças e entregar para mim. Mas, João, qual que é a história? Claro que eu estou falando João e Maria, né? Hipoteticamente, essa é uma história hipotética, né? João, mas me diga uma coisa, quais são os direitos violados dessa criança? Existe risco iminente? Não, porque diz que porque ela. Tá, não, mas ela deixa ir pro lado. Ela é maior de idade, eu quero saber das crianças, qual que é o risco que tá acontecendo? O que está acontecendo com as crianças? Não, porque o namorado dela aqui agora, porque o namorado... João, já entendi o namorado, já entendi ela, mas e as crianças? O senhor está me entendendo, professor? E assim... usar a instituição... É o que eu falei. E aí é o seguinte, eles querem de todo jeito que o Elton, enquanto conselheiro, ou os demais conselheiros, tem a conselheira Hilde, tem o conselheiro Machado, o conselheiro Luiz Renato e o Rodrigo. Nós vamos lá e retiramos as crianças, né, do convívio da mãe, que a mãe já está há 2, 3, 5, 10 anos com as crianças, e entregar para o pai, sendo que nem a mãe nem o pai têm a guarda. Um ponto muito importante, a guarda judicial. A presunção, enquanto não houver estipulada a guarda judicial para João ou para Maria, é que ambos têm, né, os mesmos direitos, assim como os mesmos deveres. Então, se a criança estiver com João, dentro do ponto de vista da legalidade, está tudo certo. E se tiver com Maria também está tudo certo. Nós, enquanto Conselho Tutelar, desde que não haja um risco iminente para as crianças, de forma alguma podemos chegar e retirar as crianças do convívio da mãe e entregar para o pai. Isso é abuso de poder? Não, isso não... nós seremos responsabilizados por isso. E aí é onde começa, porque Conselho Tutelar não serve para nada mesmo. Conselho não precisa nem existir. Porque o conselho, né? Então, isso é o tipo de pessoa que quer usar o conselho quando acha pessoas que, peraí, não me vendo para conversinha fiada. Não é assim, eu não posso ir na onda. Eu tenho que ir em loco, ver o que de fato está acontecendo. Não é, tu me passa o fato, eu vou averiguar. Se existir um risco iminente, as crianças estiverem de fato em risco iminente, é minha obrigação, como medida de proteção, retirar da mãe, porque a mãe é uma irresponsável, a mãe é uma negligente, a mãe é uma violadora de direito, enfim, etc, etc.
e entregar para o pai, que supostamente é o, né, é o cara que, né, que está aí para proteger também. Então, essa é uma forma. E isso acontece muito, professor. Isso é o nosso dia a dia. Isso é o nosso dia a dia. Só que as pessoas não entendem. Elas acham que elas chegando, contando uma historinha, elas já têm que chegar e fazer. Não, peraí. Vamos investigar. Não, o mínimo que vai acontecer é inserir, quando não há um risco iminente, nós chegarmos e mobilizar a rede de proteção. Aí é onde o senhor diz. De certa forma, não é essa né, nomenclatura, mas de certa forma é isso. Investigar, né? Dar o suporte, o subsídio que a família precisa e, né, contextualizar, acompanhar. Os CRAS, os CREAS, né, o SEJU, tem o Sensibilizar. Nossa, inúmeros equipamentos da rede de proteção que vão dar esse subsídio, vão dar esse suporte e vão estar atentos, professor. Essa que é a parte importante, vão estar atentos. Mudança de comportamento, conversa com o amiguinho, com a amiguinha, né? Um dia chegou assim, outro dia chegou fazem assado. encaminhamentos assim para psicólogos? Essa é uma das atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele vai mobilizar todos os equipamentos do município, se necessário for. A depender da demanda, é o encaminhamento, seja na área da educação, na área da saúde, e aí existe a psicologia clínica e a terapêutica, né? Por exemplo, o CREAS. O CREAS hoje, Centro de Referência, né, de Especialização da Assistência Social. O CREAS atende todas as vítimas, ou, né, que chegam até eles, vítimas ou supostas vítimas, tá vendo? Supostas. Não precisa estar, né, constatado que é vítima. Então, toda e qualquer vítima ou supostas vítimas, né, que forem encaminhado para eles de violência física, sexual. Esse é um atendimento terapêutico. Qual que é a ideia? A ideia é a superação do trauma à hora vivido. Por exemplo, uma criança, uma menina, um menino que foi abusado sexualmente. Eles não vão chegar, tu foi abusado, não sei o que, eu quero saber se tu foi. Não. Não é esse o papel do CREAS. E não faz isso, graças a Deus o CREAS tem uma equipe bem top, uma equipe de profissionais, né? Hoje está ali na coordenação a Claudinha, né? A Neia, né? A Cláudia é do CMDCA. A Neia, né? Claudineia, né? A coordenadora do CREAS, né? Ficou um longo tempo o Cleverson, baita profissional também, e pessoas comprometidas, né? E ali eles vão fazer esse atendimento de superação do trauma. Então a ideia não é fazer perguntas, aconteceu, deixou de acontecer. Não, é a superação, é trabalhar a superação desse trauma. Tá, e algumas perguntas que as pessoas fazem, né, em relação ao poder que vocês têm. Vocês têm poder judiciário, né? Ou vocês recorrem à justiça? Como é que funciona essa parte aí? Tá, então assim, Conselho Tutelar não é um órgão jurisdicional. Inclusive é uma das ali que vem do 130, uma autônomo, não jurisdicional. Falei errado não, né? Não. Tá. É exatamente isso. O Conselho não é um órgão, não é um órgão jurisdicional. Ele não compõe o Poder Judiciário. Tá. Conselho Tutelar é um órgão administrativo. Ele não está nem ligado ao Judiciário e nem ligado à polícia. É um órgão administrativo, autônomo, não jurisdicional. Não tem influência de política, nada. Não deve ter. Não deve ter. Não deve ter. Como eu te dizia antes, não é o juiz, e o juiz, claro, eu digo assim, é uma força de expressão, né? Os juízes e delegados e, enfim, comandantes, né? Nunca fizeram isso, mas é só para explicitar melhor. Não é delegado, não é polícia, não é juiz, não é promotor que vai dizer o que o conselho tem que fazer ou deixar de fazer. Não, nós temos um rol, né, que está ali, um rol taxativo. Artigo 136, que está as atribuições do Conselho Tutelar. O que acontece muito é o chamado tapa-buraco. Porque o tal equipamento está desfalcado e eu não posso fazer isso e não posso... Vocês fazem então para mim. Não, peraí. Não. O Conselho Tutelar não é tapa-buraco.
nem da delegacia, nem do judiciário e nem da polícia. Então, não pode ser usado o conselho tutelar por falta, né, do próprio órgão, do próprio equipamento, que deveria ter seus profissionais, não tem. Por exemplo, uma citação. Não acontece. É só um exemplo, estou dando exemplos. O oficial de justiça. Vamos fazer uma citação, fazer uma busca e apreensão. Eu tenho uma audiência hoje no fórum e está ali arrolada, né? Enfim, como autor de ato infracional, sei lá, Joaquim. A suspeita de que o Joaquim não vem. Então, assim, o conselho tutelar vai ir na casa buscar o Joaquim e a mãe trazer ali? Não, isso não é competência do conselho tutelar. É interessante deixar claro, professor, que assim, o conselho tutelar, na maioria esmagadora das vezes, faz muito além do que vem trazendo a própria Lei 8.069, né? Nesse artigo 136. Porque daí eu falo do 136 e não fica apenas no 136. O artigo 136 rege as atribuições do conselho tutelar. Então, todas as atribuições. É um rol taxativo. Então, não adianta o professor Lécio dizer assim, não está no 136, mas é o conselho tutelar. Não. Se não está no 136, não é o conselho tutelar. Então, ele não é um órgão que compõe o Poder Judiciário. É um órgão administrativo. Não sei se consegui responder de forma clara, mas eu fui um pouco além. Há muitas perguntas que a gente gostaria de saber, a termos assim de conhecimento mesmo, né? A gente ouve muito falar em conselho tutelar, mas eu nunca precisei do conselho tutelar. Mas aquelas pessoas que precisam do conselho tutelar, o que devem fazer? Essa é a pergunta. Então assim, vai depender muito de que pessoa. Pessoa que, enquanto escola, pessoa, pai, mãe, eu estou cidadão. fazendo uma denúncia agora. Tem uma criança sofrendo maus tratos, não está indo à escola. O que a gente faz? Então, primeiro passo, liga. Nós temos hoje pelo menos dois telefones, né? Vamos deixar na descrição do vídeo aí. Isso. Então, assim, o Conselho Tutelar conta com plantão. 469-8406-8504. Esse é um telefone de plantão aqui de Francisco Beltrão, que atende 24 horas. Sábado, domingos, feriados, não importa a hora. Então, precisou do conselho tutelar? Liga, conta o fato, que aí, tem muita situação que chega no plantão que não é do conselho tutelar. As pessoas às vezes ficam frustradas, ficam bravas, porque elas queriam que o conselho fosse, mas é caso de polícia. Porque fulano eu tô aqui, tô vendo. As crianças estão lá dentro da casa, mas lá fora tá lá fulano, João, Maria, Paulo, sei lá quem, tudo fumando droga, e estão armados, e estão não sei o quê. Aí o conselho tutelar vai lá, sozinho, não dá, abordar o cara armado, drogado, não tem como, né? Então, não, peraí. Aí a orientação é o quê? Então, aciona a polícia, que concomitantemente o conselho tutelar chega. Mas a primeira abordagem é policial. Primeiro para identificar os maiores, conter os ânimos, né, que estão tudo drogado, estão bebendo, enfim, bebida alcoólica, e enfim. Né? Então, estão armados, né? São denúncias que chegam. Então, primeiro passo, a orientação aciona a polícia. Acione a polícia, que na sequência a gente já chega. Claro que a gente sempre faz o contato, né, com uma equipe que vai se deslocar até o local. A gente se encontra num lugar e chegamos junto. Claro, a nossa atuação é depois da polícia. A polícia vai chegar, vai, né, ver toda a situação do momento, dando segurança para nós quando estiver limpo, né? Essa é uma forma de expressão. O local estiver limpo de qualquer, salvo de qualquer problema, assim, de grave ameaça, assim, até para nós, né? Que a gente não trabalha armado, é importante deixar claro, nem com colete prova de bala, nem com arma de fogo, nós trabalhamos com a caneta. Então é uma questão de aconselhar, não de polícia, né? De Exato. Conselho tutelar não é policial. Não é policial. Bem diferente. Professor, conselho tutelar é um órgão de proteção.
Polícia Militar, Bem falado. um órgão de repreensão. Então, se tem algo de errado, adolescentes cometendo ato infracional ou algo do gênero, polícia. Se tem um direito violado de uma criança, de um adolescente, conselho tutelar. Se as pessoas, professor, se os pais, se a comunidade soubesse o que é conselho tutelar e tirasse e pegasse o conselho tutelar como um órgão de apoio para eles, eu te garanto que seria bem diferente. Bem diferente. Uma criança não está tendo aí assim subsídio ou alguma assistência que é essencial para a criança, né? Chama o conselho tutelar, vocês ali no conselho vão ter amigos, pessoas preparadas, capacitadas para dar esse auxílio aí. Né? A gente vai agradecendo, Elton, né? A gente começou assim de forma descontraída, um bate-papo. Aqui fora, né, que a gente ia fazer ali no estúdio e como está muito quente, né, a gente ficou aqui fora. Não coloquei o microfone, nem sei como é que está o áudio aí, mas espero que tenha ficado bom e que você tenha gostado aí desse bate-papo. Qualquer pergunta nós vamos deixar aí, você que mora em Francisco Beltrão, vamos deixar na descrição do vídeo o telefone do conselho, tá? E manda um abraço aí para os teus amigos aí, né? Oh, com certeza, professor, com certeza, deixar um salve aí especial para a nossa galera, né, do Conselho Tutelar. Então, assim, o que eu deixo para as famílias, né, ou para os pais ou responsáveis, eduque seus filhos. Não espere que o mundo aqui fora eduque eles. Dê limites. Dê o que eles precisam. Garanta os direitos deles. Mas mais que nunca, dê aquilo que é só você que pode dar. Educação, respeito, princípios, ética, moral. Para que quando eles virem para fora, tudo isso pode ser bagagem para eles e eles não venham sofrer aqui. Dê sim para o seu filho aquilo que talvez seu pai e sua mãe não podem dar para você. Mas acima disso, o que eu acabei de dizer para você. Então, o Conselho Tutelar de Francisco Beltrão está à disposição da nossa comunidade. Queremos ser bênção na vida de vocês. Nós não vamos até a sua casa para querer ferrar com você, chegar com um tom de ironia, de arrogância, de querer ser. Não. Muitas vezes somos tratados assim, né? Com os dois pés. Chegamos na casa das pessoas, as pessoas já vêm com os dois pés no peito do conselheiro ou da conselheira, achando que vamos lá para... Não, conselho, você não sabe o que é conselho. Conselho tutelar. Conselho tutelar, quando vai na sua casa, é para se pôr à disposição, para dizer que existe uma rede de proteção mobilizada e que quer lhe ajudar. Antes que chegue o caos. Chega numa situação que o seu filho vai ter que ser retirado do seu convívio, por negligência sua, por violência sua, ou por algo que estava dentro da sua competência e você não fez. Que era você o garantidor e deixou de fazer. Então a gente chega antes, para tentar prevenir, né, essa ação que seria a mais drástica, que é a retirada do convívio. Então você atenda sempre bem o conselheiro, a conselheira. A gente não vai lá para ferrar com vocês, não. A gente vai para se colocar à disposição e ser bênção na vida de vocês. Conselho Tutelar de Francisco Beltrão sempre prezando pelo fortalecimento de vínculo, sempre prezando pelo fortalecimento de vínculo familiar. Muito obrigado. Um forte abraço, que Deus abençoe. Professor, obrigado. Tá bom. Um abraço aí, pessoal. Tudo de bom. Saúde e paz. E aguarde aí que vem novidades aí. Até o próximo vídeo, então, tá bom?